E para compreendermos as Escrituras, vamos estar estudando a carta aos Hebreus, capítulo 4, agora a partir do versículo de número 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Nós temos aqui uma afirmação: Jesus, o Filho de Deus. Realmente nessa posição, pois o escritor aos Hebreus vai sempre dizer que Jesus é o Filho de Deus. Tu és meu filho, hoje te gerei. Então, realmente, Jesus, ele passa aqui a ser considerado Filho de Deus nessa relação de salvação. Então, ele também, como Filho de Deus, herdeiro de todas as coisas de Deus, herdeiro do reino de Deus, herdeiro do trono, herdeiro da coroa, da majestade, como filho, exatamente, como filho de Deus, ele também vai assumir o sacerdócio. Então ele vai ficar à destra do Pai, como filho, intercedendo por nós. Então ele tem o serviço sacerdotal, como grande sumo sacerdote. Então o que ele fez? Ele veio até nós, viveu conosco em carne, como um de nós, sofreu, teve os mesmos problemas, as mesmas tentações, as mesmas dificuldades, mas ele venceu, foi coroado. E então, diz aqui como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Então, muito mais do que um sacerdote que vai até o templo e entra no lugar santíssimo para oferecer sacrifício, para orar pelo povo, também para entender, interpretar a palavra de Deus, a vontade, a revelação de Deus e trazer o ensino ao povo, num trabalho sacerdotal, de tanto levar algo a Deus de nossa parte, como uma oferta, como um sacrifício. Ele também leva a oração a Deus, a intercessão pelo povo, mas ele também traz a palavra de Deus para o povo. Ele também exorta, ele também ensina como o sacerdote, como eram os sumos sacerdotes da época mesmo de Jesus, do Antigo e do Novo Testamento. Jesus então é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, muito mais do que entrar no templo. Ele entrou no céu, no Santo dos Santos. Ele entrou lá na glória de Deus. Diante do trono de Deus, ele foi recebido, foi coroado, foi exaltado e assentou-se então à direita do Pai, foi promovido. Filho de Deus, grande sumo sacerdote que penetrou os céus. E agora ele fala com o Pai, diretamente, face a face, intercedendo por nós, sabendo das nossas dificuldades, porque ele viveu conosco, esteve em carne. Então ele fala das nossas dificuldades, ele fala dos nossos problemas, ele fala dos nossos pecados, ele fala das nossas fraquezas, ele coloca tudo diante do Pai, sempre a nosso favor, sempre intercedendo como um grande sumo, o grande sumo sacerdote. Conservemos firmes a nossa confissão. Então nós temos essa confissão de fé em Jesus, como nosso sumo sacerdote, grande sumo sacerdote diante do Pai, o qual leva ao Pai a nossa oração, a nossa fé. Nós temos que manter firmes essa nossa confissão de fé, essa nossa obediência, essa nossa fidelidade, se queremos que o Filho esteja lá nos céus intercedendo por nós. Eu tenho fé, eu tenho desejo, eu tenho propósito, eu quero obedecer a Deus, eu quero guardar a sua palavra. Então essa é a minha confissão. Ele, junto ao Pai, vem e habitam em nós pelo batismo com o Espírito Santo. Então nós temos que ter essa confissão de fé para termos toda essa intimidade celestial através do nosso grande sumo sacerdote que intercede por nós à direita do Pai, assentado à direita do Pai. Muitos em toda a face da terra têm visões do trono de Deus e há um homem assentado ao lado de Deus, é Jesus Cristo, porque o homem é imagem e semelhança de Deus. E Jesus se fez homem, habitou entre nós, morreu, ressuscitou e com aquele corpo
está lá à direita do Pai, ressuscitado como um homem, como filho de Deus, representando os homens, a humanidade, que pode e estará também eternamente junto com Deus, habitando na sua glória. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então ele é o sumo sacerdote que se compadece de nós. Ele venceu, ele não pecou, mas ele sabe o grau de dificuldade, a luta que ele teve, e dessa forma ele intercede por nós. Por isso nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele sabe a luta, ele sabe o problema, ele sabe a dificuldade, a luta contra o pecado, a luta contra a perseguição, a luta contra a morte, contra tantos fatores, tantas dificuldades deste mundo tenebroso que jaz no maligno. Então ele realmente se compadece dessa nossa situação e ele então intercede por nós com compaixão, com amor, com força, com diligência, com direção, cuidando de nós em todo o tempo e ordenando aos anjos que venham nos socorrer, nos ajudar, nos batizando com o Espírito Santo, nos dando poder para resistirmos ao dia mau. Nós podemos então vestir toda a armadura de Deus, calçar os pés com a preparação deste Evangelho da paz que pregamos com a sabedoria do Espírito Santo que habita em nós. Então Jesus nos dá todas as coisas, nos provê também de todas as armas, de toda a proteção, de todas as coisas, porque Ele se compadece de nós e Ele quer nos dar a vitória. Ele vai nos dar a vitória, está nos dando a vitória. Versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, nós temos um sumo sacerdote, um grande sumo sacerdote que se compadece de nós, que viveu entre nós, que conhece a nossa dificuldade. Então, com essa dificuldade, com essa carência, com esse problema, nós nos achegamos confiadamente diante daquele que viveu entre nós e que nos ama, deu a vida por nós e quer nos ajudar, quer nos socorrer em tempo, em ocasião oportuna. Então nós chegamos orando, clamando, pedindo, buscando confiadamente junto ao trono da graça, onde Ele vai nos socorrer a fim de recebermos misericórdia, amor, perdão. Se pecarmos, temos um advogado diante do Pai, à direita do Pai, Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote, para nos tratar com misericórdia, com perdão, realizar milagres tremendos, socorro, acharmos graça para socorro. É a proteção dos anjos, é a proteção do poder de Deus, é a proteção do batismo com o Espírito Santo que nos dá poder. É toda a armadura de Deus, é o escudo, é a espada da palavra, da fé, o escudo de Deus, o escudo da fé, é a esperança, é a preparação do Evangelho, são os dons espirituais, é todo o poder de Deus disponível para a nossa vida, para acharmos graça, para socorro em ocasião oportuna, para que essa armadura de Deus nos dê vitória, nos guarde no dia mau, conforme a promessa de Deus para a nossa vida. É isso que Jesus tem para nós, é isso que Ele está fazendo agora. O nosso Deus não dorme e o Filho de Deus está ali à direita do Pai, intercedendo por nós como grande sumo sacerdote. E não só o sumo sacerdote leva sacrifícios, foi o sacrifício, morreu na cruz, derramou seu sangue e leva da nossa parte para Deus. O sumo sacerdote está lá oferecendo, mas ele também vem ao nosso encontro, nos trazendo a revelação de Deus, a palavra profética, o ensino. O sumo sacerdote conhece a Deus, conhece a palavra de Deus e traz através dos dons espirituais do Espírito Santo que habita em nós. Então nós temos realmente toda a provisão celestial. Anjos que sobem, anjos que descem e fazem esse contato
este relacionamento entre nós aqui na terra e os céus, e Deus, e os anjos, arcanjos, querubins e o Filho de Deus que está à direita do Pai. Que Deus te abençoe, que você receba toda a unção de Deus, toda a provisão de Deus, a misericórdia, a graça de Deus para realmente encontrar socorro em ocasião oportuna, e Deus te livrará sempre de todo mal. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, o Messias. Amém.